Aqui nessa imagem tem o Paternon, né? O Paternon, gente, ele foi erguido em homenagem à deusa Palatena. E ele tem quase que essa imagem hoje mesmo que os turistas eles vão visitar em voltas dessas colunas, né? Tem essas ruínas, né? O que já foi perdido. E antigamente o que acontecia? Era um complexo que tinha algumas construções em volta. Dentro desse prédio principal que tem essas colunas, havia uma estátua da deusa Palatenas, né? E ela era gigantesca. Ela representa a deusa da sabedoria, então ela representaria a própria cidade de proteção de Atenas. Ela foi erguida pelo imperador Péricles. Ele se chamava Péricles, que nem o cantor mesmo, tá? Ele foi o governador que implantou a democracia, né? E aí ele, em homenagem à deusa, porque por mais que os gregos eles desenvolvessem aí um discurso racional, eles eram politeístas. Então, essa construção, esse complexo, né, hoje ele está em ruínas, mas ele era muito bem arquitetado, né? Ele fica num ponto mais elevado da cidade. A cidade de Atenas ela é bem pequena, tá? Geograficamente. Então, era a ideia de que a deusa estava acima, dentro desse complexo, protegendo a cidade, e ela representa a sabedoria. Vamos pegar um exemplo aqui, ó, das ervilhas de Mendel, que foi algo que a gente já começou a estudar, né? Vamos falar, então, por exemplo, vamos citar aqui a cor. Cor de quê? Cor da semente. Vamos imaginar isso. O azão. Azão representa que cor de semente? Falem para mim. Amarelo. O azão. O azão representa a cor amarela. O azinho. Azinho representa que cor? Verde. Verde. Verde, muito bem, verde. E, opa, sorry. Eu tenho dificuldade com a caneta ainda. Verde. E o azão, azinho, representa que cor? Rosa. Hã? Rosa O não. que for o dominante. Branco. Lembra que o azão, azinho, que é o híbrido, é o misturado para a cor da semente, né? Para as características das ervilhas de Mendel. O azão, azinho sempre vai expressar a característica do dominante. Logo, a cor da semente também é amarela. Certo? Agora, isso era o que o Mendel sabia. Então, veja. Eu vou usar aqui uma outra cor para facilitar. Isso daqui, os alelos, estão representando o que eu chamo de genótipo. Característica invisível ao olho nu. Característica que eu não vejo. Já as cores das sementes, elas representam o que eu chamo de fenótipo. Característica visível ao olho nu. Ok? Até aqui alguma dúvida? Ô, Pro, o fenótipo, é correto eu dizer que é uma mistura do genótipo com a vida que a pessoa tem? Por exemplo, tipo, se eu tomo muito sol, é uma coisa que vai expressar? Se você tomar muito sol, o sol vai te queimar, o teu fenótipo vai ser de uma cor mais escura da pele. Não quer dizer que é o seu gene que está expressando isso, mas sim um fator ambiental externo que está expressando isso. Mas isso tá dentro do fenótipo? Isto é o fenótipo. O fenótipo é a característica que eu vejo. Tá bom. Claro que a genética a ser expressa no seu caso é da cor branca da pele. Você é branca afinal. Correto? Mas se você tomar sol por incidência solar, por questões ambientais, fatores externos, como por exemplo a incidência solar, você pode ficar com a pele um pouco mais escura. Não é o gene que faz isso. É a incidência do sol sobre a sua pele. Tudo bem até aqui? Vamos lá, então. Vou fazer essas duas pecinhas com vocês aqui hoje. Então, a primeira peça da esquerda, vocês conseguem enxergar aí a peça? Conseguem? Sim. Beleza. É uma pecinha simples com chanfre. Então, vamos lá. Posição do esquadro é essa, certo?
Então, vocês vão pôr o esquadro nessa posição. Para mim vai ser mais cômodo aqui, né? Aí vocês vão fazer uma linha aqui. Uma linha vertical aqui. Tá certo? Aí eu vou copiar essa linha e esse esquadro para lá. Aqui é um comando chamado copy no AutoCAD. Tá? Conclusão, essa peça aqui, ó, ela tem 25 de altura, 35 de comprimento e 12 de largura. Tá? Vamos lá então. Eu vou fazendo bem passo a passo para vocês ir. Aí eu vou pegar esse quadrinho aqui. Eu vou girar ele, né? Certo? Vocês vão aprender tudo isso no AutoCAD, tá? Mas tem um jeito de fazer perspectiva no AutoCAD muito mais fácil que isso. Eu estou usando os esquadros para vocês irem, para a gente ir ver como é que faz com o esquadro. Aí você vai pôr o esquadro nessa posição. O esquadro vai vir aqui, vamos fazer aqui. Aí eu tenho esse quadrinho aqui, ó, vou fazer uma linha para a direita, que é a linha do comprimento. Deixa eu mudar o meu ângulo aqui no AutoCAD para isométrico. Ele já tem isométrico. Aí ele já mudou para as linhas isométricas. Aí vocês vão fazer uma linha aqui. Certo? Aí nós vamos pegar o esquadro nessa posição agora, gira o esquadro, né? Aí o esquadrinho vocês vão girar e alinhar aqui. Vamos fazer uma linha para a esquerda. Opa! Ali, Enter. A linha está indo reto. Aqui a gente, para você inverter a direção, tem que digitar F5. Uma linha para a esquerda. Aí, fiz as 3 linhas isométricas. Tudo bem até aí? Sim. Mais ou menos. Ó, tudo que eu estou fazendo aqui está sendo gravado, então vocês conseguem ir lá assistir a videoaula de vocês. Então, para a direita, eu ponho o esquadro nessa posição, apoiado nesse de 45 graus. Para fazer uma linha esquerda, o esquadro apoiado aqui embaixo, você faz uma linha para a esquerda. Aí você fez as 3 linhas, né? Então está aqui as 3 linhas, os 3 eixos. Eu vou copiar essas linhas lá agora, porque vamos supor, tiramos o esquadro. Eu tenho os 3 eixos isométricos. Só que essas linhas aqui eu vou dar uma esticada nela. Tá aí. Cortar essa linha. Tá aí os 3 eixos isométricos. Então, para a direita, no comprimento, essa linha tem que ter 35. Esta linha, 25. E esta linha, 12. É a largura. Então, eu vou usar um artifício aqui se eu tivesse um compasso para ganhar tempo. C, Enter, eu vou fazer um raio aqui, ó. Então, eu tenho um raio aqui de 35. Só para me marcar 35 no comprimento da linha da direita. Então, a mesma coisa que para vocês vai ser mais fácil. Você pega a régua. Vocês vão pegar a régua. Ponto 0 vai ser aqui. Aqui é o ponto 0. Então, você vai marcar desse ponto 0 aqui para cá, 35.
Eu estou marcando como se fosse com... Para ficar a linha da marcação, eu estou fazendo um círculo. Vamos supor, com um compasso dá para fazer isso, mas vai dar mais trabalho. É mais fácil pegar a régua e marcar. Então pega a régua desse ponto 0 até aqui e marca 35. Tem 35 daqui a aqui. Eu vou colocar a medida para vocês verem. Só para vocês visualizarem. Então, do ponto lá até o ponto 0, até o ponto que eu marquei aqui, ó, 35. Vou marcar os pontos. Vou fazer com um círculo, fica mais fácil para mim. A altura, 25. Vou dar um raio de 25. Aí eu vou cortar aqui para deixar a marquinha. Mexer, né? Hã? Vim mexer. Mexer o quê? Ah, Ó, dá mais trabalho fazer aqui do que no... Aqui eu tô explicando passo a passo. Mas no AutoCAD é muito fácil fazer isso. Ó, marquei a altura de 25. Aí que eu tenho que fazer um raio para marcar o ponto, que é mais rápido para mim. Ó, 25. É que eu quero deixar a marquinha para vocês. Porque se eu quiser, eu copio aqui. Olha lá. Daqui a aqui, ó. Eu vou ter 12. Vocês vão marcar 12. Eu quero fazer a marquinha para ficar melhor, para vocês enxergarem. Só por isso. Só para ficar a marquinha para vocês enxergarem. Tudo isso para deixar as marquinhas, tá? Então, comprimento na direita, na esquerda a largura e na vertical a altura. Então estão aqui os 3 pontos marcados. Eu peguei um ponto fora aqui, mas é 12. Ó, 12. Então, agora é só fazer as linhas paralelas, só pegar o esquadro, só pegar o esquadrinho e deslizar. Geometria analítica, condição de alinhamento entre 3 pontos. Então eu tenho aqui A, B e C. Para saber se eles estão alinhados, teremos que descobrir se eles são colineares, ou seja, será que eles estão na mesma linha? Se isso acontecer, o cálculo entre a determinante de suas coordenadas tem que dar 0. Porque a gente vai ver posteriormente a área de triângulo, que se essa determinante for diferente de 0, existe uma área aqui dentro. E dentro de uma reta, com 3 pontos ou mais, eu não consigo calcular a área, porque eles são colineares. Então, para ele ser colinear, tem que dar igual a 0. Agora, como é que se chega nessa determinante aqui, matrizes, tá? Então, vamos usar aqui o teorema de Tales. Se eu pegar aqui a razão entre AB sobre a razão entre AC, tá? Porque o teorema de Tales diz, se nós tivermos duas paralelas cortadas por transversais, a razão entre uma delas é idêntica à razão da outra transversal. Então, se eu pegar aqui para valores de x e aqui para valores de y, vamos lá então. Então aqui eu tenho AB sobre AC. Então eu vou pegar x de B menos x de A, xB menos XA
E aqui a gente vai pegar XC menos XA. XC menos XA. Então temos aqui uma razão. Para Y eu vou olhar para a mesma razão, tá? Eu estou olhando aqui, só que no caso aqui está tudo na mesma reta, né? Então eu vou olhar de AB e AC. Então teremos YB menos YA. YC menos YA. Tá? Então, se essas razões são iguais, eu posso escrever que XB menos XA sobre XC menos XA é igual a YB menos YA dividido por YC menos YA. Então, temos aqui uma igualdade vinda de uma proporção definida por teorema de Thales. Então, vamos lá. Multiplicando aqui, teremos esse daqui vai multiplicar esse, certo? Então, vamos começar aqui para caber tudo na mesma linha. Então, teremos aqui XB menos XA multiplica YC menos YA, que é igual a esse que multiplica esse. XC menos XA que multiplica YB menos YA. Aí como funciona uma usina hidrelétrica, tá? Toda usina hidrelétrica, pessoal, tem um canal, um reservatório com um canal, com um duto. Esse duto, a água está numa altura grande, vai para uma altura menor. Então, a água que está aqui, ela cai e aumenta a velocidade. Uma turbina está no meio do caminho, gira aqui o gerador. A força é gerada, o que a gente chama de força energia elétrica, e vai embora para cá. Então, pessoal, toda usina hidrelétrica tem um desnível, tá? Do reservatório para o rio. Tá? Se não tem desnível, a água não ganha velocidade e você não gera energia. Tá? Então a ideia, na verdade, se você for pensar, não está gerando energia, você está convertendo energia potencial daqui em energia elétrica aqui. Tá? Então, toda barragem de usina hidrelétrica precisa ter um desnível. Tá, pessoal? Se não tem desnível, ele não funciona. Tá? Tipo, é inútil. Tá bom, gente? Então você vai ver que sempre tem essa barragem, porque você tem um nível aqui para conseguir fazer girar. Tudo bem? Então aqui já tem uma aplicação da energia potencial gravitacional. Tá? Isso aqui, gente, é outra aplicação que é o batistaca. Tá, gente? Batistaca, vamos lá. Dá o play aí, por favor. Não dá pau agora, não. Espera um pouquinho, tem que ter carinho. Isso. Estaca, pessoal, é um martelo gigante para bater estaca, fazer fundação de casa, ou às vezes você quer colocar um poste, aí você quer fazer a fundação do poste, para o poste não cair, tá? Então ela é basicamente essa maquinona que pega um pesão e fica batendo ele no chão, tá? Então o que acontece? Na hora que sobe água ali, pessoal, porque esse negócio esquenta a hora que bate. Cara, vou voltar. O que aconteceu? Energia potencial gravitacional foi inserida. Diga, querida. Por exemplo, alguma coisa que é movida a gasolina ou bateria, que tipo de energia que é? Química. Tá? Energia química. Porque quando você queima a gasolina, você muda as moléculas do jeito que elas estão ligadas e isso libera energia, tá? E a bateria, no caso, você tem uma reação química lá dentro que faz com que apareça uma correntinha elétrica, geralmente é o zinco, tá? Que está envolvido nisso aí. Você vê lá, bateria de zinco, tá bom? Então os dois são química, tá bom, querido? Aqui nesse caso, a gente está transformando em energia química, porque isso aqui provavelmente é movido a gasolina, tá bom? Ele é uma maquinona de gasolina. Tá bom, gente? Então você acumula energia potencial e solta. Aumenta a velocidade, bom,
e bate, ó. E nessa que ele bate, o que está acontecendo? Você está transferindo energia, e nessa que você transfere, você afunda o negócio, que transforma em energia cinética, tá, gente? Então, essa maquininha aqui é uma máquina que mostra a gente usando energia potencial gravitacional. Tá? Alguém vai falar alguma coisa, gente? Todas as energias podem ter um conjunto das outras. Por exemplo, essa energia aí é uma potencial que tem uma transformação química e gera, mas também pode ter a cinemática, porque é um movimento, não é? Isso, é isso mesmo. Aí na hora que chegou na parte de cima, tinha potencial gravitacional. A hora que ele caiu, virou cinética. Tá? É isso mesmo. Então, toda hora que a gente está vendo os processos, na verdade, a gente está vendo conversões. Tá? Então, toda hora que a gente falar aqui, isso é bem legal. Você está vendo algum tipo de energia que vira outro, que vira outro, que vira outro. Tá? E aí a gente vai entendendo agora com mais calma, né? A gente vai entendendo como que eles funcionam. Isso. Pessoal, agora dá uma olhadinha aqui nessa molinha, tá? A gente tem duas molas. A mola da esquerda, ela é mais grossa que a da direita. Vocês percebam, pessoal, que está vendo essa setinha aqui, ó? Essa seta azul é a força que ela faz, tá? E óbvio que essa mais grossa, ela vai dar uma força maior do que a mais fina. E a seta vermelha é o peso, ou seja, é o peso desses 100 gramas aqui puxando para baixo, tá? Vamos ver como fica o movimento desses dois. Tá, eu vou dar o play aqui. Olha só. Muito bem. Me explique uma coisa, pessoal. Por que a mola grossa ela joga mais forte do que a mola fina? O que vocês acham? Por que ela chega numa altura maior, a mola grossa, em comparação à mola mais fina? Força, professor. Perfeito. Tem mais força, aperta mais. Aperta mais. Ela tem uma capacidade de puxar maior. Mesmo, ó, gente, mesmo começando na mesma deformação, você vai chegar numa altura maior. Isso significa que ela tem uma energia maior. Tá, gente? Se ela tem mais energia, ela é capaz de subir mais do que a outra. Então, vocês percebam que a mola altera, porque molas diferentes dão forças diferentes, tá bom? Agora, vamos pensar o seguinte. A energia potencial elástica, pessoal, que é essa energia da mola, quando você aperta ela tem essa cara aqui. Ela tem uma cara que é a seguinte. Diga, querida. O peso da mola interfere para que ela vá mais baixo? O peso interfere. Porque se você coloca um peso maior, vai fazer com que a mola seja puxada mais. Tá? Por isso que eu coloquei duas molas iguais. Para que vocês pudessem comparar. Tá? Se eu igualo, eu comparo. Senão eu teria diferente, aí ia ser mais difícil de comparar. Tá? Entendi. Isso tem motivo, não é à toa, né? Tá. Pode falar, querido. Quem pode ir para a próxima dúvida? Naquele site que você passou do FIT, ele tem, tipo, simulador de elástico? Tem, né? Sim, tem esse aqui. Eu daqui a pouco passo no chat para vocês mexerem, tá bom? Então, vamos nessa. K, pessoal, aqui nessa equação, isso aqui é energia potencial elástica, né? EPE. Ele depende de um K. Esse K, pessoal, ele é constante elástica da mola. Constante elástica da mola significa que você tem uma mola mais dura ou uma mola mais mole. Essa mola aqui, pessoal, obviamente, ela é mais dura. Então, o K é maior. Esse aqui tem um K menor. Tá, gente? Então, o K diz a mola. E ele depende também do quê? Do X. E o X, pessoal, nesse caso, vou pintar até de verde, porque... Peraí, deixa eu pegar um verde mais verde, não um verde polêmico. Esse aqui. Esse aqui, gente, o X ao quadrado, é a deformação, tá, gente? Que é o vetorzinho verde ali. Ou seja, quanto que você mexeu a mola e alterou o tamanho da tua mola, tá, gente? Que se você pega uma molinha e não coloca nada nela, ela não se mexe. Ela não tem energia potencial. Por quê? Você tem que mexer a mola, você tem que apertar, que é que nem o estilingue. O estilingue, pessoal, ele parado não faz nada, ele fica parado. Mas no momento que você puxa, ele pode lançar alguma coisa para frente. Tá? Então, a deformação tem que ter.
Se não tiver, você não tem energia. Tá, gente? Então, esse carinha verdinho está mostrando isso para vocês. Tá? Até aqui, mais alguma questão, pessoal? Professora, eu não entendi direito sobre a questão da deformação. Então, a deformação, pensa o seguinte, deixa eu sair daqui, eu vou mostrar o simulador, para que a gente entenda melhor, tá? Então, eu vou puxar aqui o FET, a gente já olha e já vê aqui. Cadê? Compartilhar a tela com vocês aqui agora do navegador. Estão vendo o navegador? Sim. Perfeito. Então, vamos lá. Vamos para a mola. Então, massas e molas aqui. Então, esse aqui já vou jogar para vocês já, tá? Aqui no coisa, para vocês, no chat, para vocês conseguirem acessar. Pronto. Se vocês quiserem acessar, tá no chat. Tá? E vocês podem mexer também, que é bem legal. Ele abre em celular, tá, gente? Então, se quem tiver celular, também consegue mexer. Então, tá aqui, ó, gente. Vamos em energia. Na verdade, vamos no vetores, que aqui eu quero mostrar para vocês. Olha só. Aqui tá a minha molinha. Eu vou colocar aqui o deslocamento, tá? Então, ó. Quando eu não tenho nada, olha como que fica a minha molinha. Vai ficar parada, né? E, no momento que eu puxo ela, olha o que acontece. Aparece o deslocamento. Você entendeu? O deslocamento é a deformação, mesma coisa, deslocamento e deformação. Ele mostra o quanto que você tirou a mola do tamanho dela. Pode ser puxando, tá? Ou pode ser empurrando também, ó. Pode ser assim, ó. Tá bom? Os dois sentidos valem, tá? Então, o deslocamento, esqueci a palavra. Essa palavra aí, ela pode ser considerada como como material se percorreu o caminho? Isso é o tanto que você apertou ou o tanto que você puxou tua molinha. Tá? Então, entendi agora. Tá bom? Eu costumo falar deformação, eu prefiro, só que também é usado o deslocamento. E deformação ele é mais específico, né? Ele fala que você deformou a mola. Tá? Eu prefiro bem mais do que deslocamento. Tá? Então, se você quiser também preferir, você também pode.